Bom dia, paz, irmãos. Bom dia, Deus os abençoe. Vamos à meditação de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Eu vou ler aqui a carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, no verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10, diz o seguinte: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, como é sério isso aqui, né? Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, um povo que estava deixando de seguir o evangelho puro, genuíno, que fora já pregado por Paulo, para seguir um outro evangelho. Talvez um evangelho mais adaptável, mais cheio de concessões, mais agradável aos ouvidos daquele povo. Um evangelho mais light, mais brando, né? Um evangelho cheio de concessões. Aquele povo estava deixando de seguir o verdadeiro evangelho para seguir um outro evangelho. Um evangelho qualquer, que não era o de Cristo. Poderia até estar misturado com o evangelho de Cristo, mas não era o evangelho de Cristo. Algumas pessoas estavam tentando implantar um outro tipo de evangelho, misturando as coisas, fazendo uma mistura, tornando impuro aquela mensagem, tornando aquela mensagem uma mensagem que não tinha pureza. E Paulo chama a atenção desse povo, dessas pessoas, para que, ainda que um anjo dos céus pregasse um evangelho diferente daquele que já lhe haviam pregado, que essa pessoa fosse amaldiçoada. Se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E é então que Paulo disse: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Paulo não estava preocupado em agradar aos homens. Paulo não estava preocupado com a aceitação, com os aplausos. Paulo estava preocupado em fazer aquilo que Deus lhe ordenara fazer. Aquilo que Deus lhe preparou para fazer. Para cumprir aquela responsabilidade que fora lhe dada pelo próprio Deus. Pregar o evangelho verdadeiro e genuíno. Portanto, ele já não buscava mais agradar a homens. Se ele buscasse agradar a homens, ele não seria pregador do evangelho, não seria servo de Cristo, iria continuar servindo aos homens, mas agora ele servia a Cristo. Portanto, cabia a ele pregar a verdade, pregar a palavra, como embaixador pregar o verdadeiro, puro, genuíno evangelho, sem adaptações. E a gente tem que tomar muito cuidado disso, porque ao mesmo tempo em que há pessoas que querem pregar um evangelho diferente, devemos ter atenção, cuidado e zelo para de repente não estarmos nós procurando um evangelho diferente, sabe? Para não estar procurando talvez uma mensagem que nos agrade, que massageie o nosso ego, que nos faça sentir melhor, que nos emocione. Não é isso que devemos buscar. Devemos buscar o puro evangelho. O que fala de Cristo, o que fala do propósito de Cristo, o que nos ensina a ter uma vida condizente com a vontade do Pai. Mesmo que isso nos traga algum desconforto, mesmo que isso nos confronte, e o confronto é necessário. Às vezes as pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem ver tão facilmente, tão explicitamente os seus próprios erros, as suas próprias dificuldades, as suas próprias deficiências. E aí então, para essas pessoas, talvez mais fácil seria apontar aquela mensagem como uma mensagem muito dura, muito difícil, uma mensagem desnecessária, uma mensagem desatualizada, do que reconhecer suas próprias falhas e os seus próprios erros. É gente que quer adaptar o que ouve, né? Quer que seja uma mensagem sempre agradável, sempre muito gostosa de ouvir, né? Não fala dos meus erros, não, tá bom? Não fala das minhas dificuldades, não, que eu já sei. Não aponta os meus erros, não, que eu já sei. Não mostra para mim que eu tenho que consertar, não, que isso eu já sei. Coisa desagradável.
Mas não é para ser agradável, é para ser de verdade, é para ser verdadeiro. Paulo disse que não buscava agradar a homens, não se preocupava nem um pouquinho em agradar aos homens, queria agradar a Deus. Portanto, nós, tanto como pregadores como ouvintes, devemos nos preocupar sempre em agradar a Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação, essa tem que ser a nossa ocupação. Sem distrações, sem sentimentalismos baratos, sem se preocupar com as emoções, mas se preocupar sim em fazer o que é verdade, o que é verdadeiro, viver o que é verdadeiro, a palavra que confronta, que exorta, que transforma, que liberta. E isso não é para agradar a homens, é para agradar a Deus. No versículo seguinte, no verso 11, Paulo diz: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo pregava aquilo que Jesus tinha lhe revelado. Portanto, não cabia adaptações, não cabia mudar a conversa, o discurso, o evangelho, conforme a plateia, conforme o lugar. A palavra é a palavra, seja no tempo que for, no lugar que for, para quem quer que seja que esteja ouvindo, a palavra de Deus, o evangelho de Deus é um só. Estejamos certos disso, convictos disso. Se começou a acariciar demais o nosso ego, se começou a satisfazer demais a nossa vontade, vamos verificar, meus irmãos, se é isso mesmo, se está certo, se não confronta em nada, se não questiona nada, se não exige nenhum esforço, nenhuma mudança, nenhuma transformação, tem um negócio meio esquisito aí. Talvez esse evangelho que você ouve não seja o evangelho verdadeiro, o de Cristo. Cabe examinar, quem ouve examinar, quem prega examinar para ver se está fazendo o que é certo. Sempre. Amém? Para agradar a Deus e não aos homens. Como muitos têm buscado fazer, né? Afinal, agradar aos homens tem, para a visão de quem está pensando no mundo, tem suas vantagens, né? Agradar aos homens tem lá seus benefícios, não é verdade? Enganosos, mas tem, né? Mas muito cuidado para não cair nessas enganações. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, desperte em nós o desejo ardente, contínuo e verdadeiro de agradar ao Senhor mais do que a qualquer outro homem, do que a qualquer pessoa, tanto quanto quando ouvimos, quando anunciamos. Ensina-nos, corrija-nos, ó Pai, se nós em algum momento estamos agindo de forma errada, buscando agradar aos homens. Mesmo que isso nos custe algo, ou quem sabe nos custe tudo, ensina-nos a pregar somente aquilo que agrada ao Senhor, somente o seu evangelho, o genuíno, o puro, o verdadeiro, o papo reto, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem busca agradar a Deus, não disfarça. O que é pecado e pronto. Quem errou precisa se arrepender. E que o arrependimento seja de verdade, para a glória do Senhor, para a transformação genuína. Em nome de Jesus, amém.